Amém, povo de Deus. Eu quero saudar, o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estava com saudade de vir neste lugar. E eu escolhi também um versículo-chave aqui, que se encontra no livro de 2 Crônica 20, a partir do versículo 17. Uma passagem super conhecida, que todos nós conhecemos, que essa passagem fala exatamente que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E eu gosto muito dessa passagem. E nós vamos meditar um pouquinho que Deus vai falar aqui conosco, amém? E a palavra de Deus fala assim, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, porque amanhã sair ao encontro, porque o Senhor será convosco. Porque o Senhor será convosco. Então, essa passagem de 2 Crônica, ela fala exatamente, como o rei Josafá e o povo de Judá foram ameaçados por um exército inimigo, mas eles buscaram ao Senhor. Eles buscaram ao Senhor em oração, jejum e receberam a palavra. E então, quando o rei Josafá, ele estava lá no seu palácio, quando chegou essa notícia, e olha que o rei Josafá era um homem de Deus, que ele buscava a Deus, estava em jejum, em oração. E mesmo assim, as adversidades não deixou de vir a ele, E então, é o tanto que no capítulo 1 fala assim, e sucedeu o quê? Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá, Quer dizer, levantou-se um exército. Ele estava lá, na maior calma, lá no seu palácio, e de repente, alguém falou para ele assim, olha Josafá, vem aí, tá? Se prepara que vem aí uma guerra, está se levantando contra você. E quando ele foi olhar, o exército realmente era maior do que o exército dele. Mas ele, como homem, ele temeu, Não é diferente de nós, Fazendo essa aplicação para nós, nas nossas vidas, não é porque você jejuma, não é porque você é pastor, não é porque você está na obra de Deus, não é porque você está na brecha, que as coisas não vão acontecer conosco, vão sim, e vai acontecer muito. O problema não é como as coisas vêm acontecer, é como eu vou estar disponível, como é que eu vou enfrentar as situações. E aqui Josafá, ele dá um exemplo aqui para nós, Diz a palavra de Deus que ele temeu, sim, ele temeu, mas ao mesmo tempo que aquele temor entrou dentro dele, ele não deixou o temor tomar conta da vida dele. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente está tão em casa e de repente a gente recebe uma notícia, Um diagnóstico, ou que o marido foi mandado embora do trabalho e a gente fica naquele desespero. E aí, o que é que nós vamos fazer? Josafá aqui é um homem de Deus, ele dá algo para nós. E então a primeira coisa que ele fez, ele foi buscar a Deus em oração e jejum, recebeu uma palavra profética de vitória, em vez de lutar, eles adoraram a Deus, que levou os seus inimigos a se destruírem um ao outro. E então, o contexto dessa passagem aqui, os moabitas, amonitas e outros povos uniram-se para atacar Judá e formaram-se uma grande ameaça militar. Não era coisinha pequena, não, era uma coisa grande, enorme. Imagine. Só que Josafá, a palavra de Deus fala aqui que ele ouviu a notícia do rei Josafá, sentiu medo e ele reconheceu a impotência de Judá diante da força inimiga. E o que foi que ele fez? Ele buscou ao Senhor, proclamou um jejum em todo o reino. Então, a primeira coisa que ele fez, não era porque ele era rei, que ele tinha a coroa do rei, ele tinha os exércitos, ele tinha ali as pessoas trabalhando ali junto com ele, ele se achou ali impotente. E muitas vezes nós também somos impotentes, nós também temos medo porque nós somos humanos, mas só que esse medo, ele não pode, como eu já falei aqui, tomar a nossa mente e querer paralisar, porque o medo, ele te paralisa.
O medo, ele te traz transtorno. O medo, ele não te deixa avançar. Mas aqui, Josafá não. Josafá, ele dá um grande ensino. Ele falou, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o que foi que ele fez? Ele foi para o templo e foi orar. Ele foi buscar ao Senhor. E ele não só foi buscar ao Senhor, como ele teve reforço, como a palavra de Deus fala aqui, que ele foi buscar por Deus a palavra profética. Ele orou reconhecendo a sua incapacidade, não só a incapacidade dele e do povo, mas lembrando-se de Deus, como Deus era poderoso e da aliança que tinha grandes feitos no passado, pedindo ajuda. Em outras palavras, Josafá pegou aquilo que ele estava passando naquela hora, só que ele lembrou lá do passado, por isso nós temos que lembrar alguma coisa que nos dá esperança. Ele lembrou que ele já tinha passado por outras situações e o mesmo Deus do passado tinha dado o que para ele? Tinha dado vitória, tinha dado estratégia. E assim somos nós, o que eu e vocês estamos passando, que o mundo inteiro está passando, como o pastor Ricardo falou aqui, e é bem sucinto mesmo, que é o mundo inteiro. Só que nós temos que lembrar lá atrás, nós passamos e Deus deu vitória. Nós estamos vivos, nós passamos por uma pandemia, nós passamos por doença, passamos por desemprego, passamos por enfermidade, mas estamos aqui de pé. E aqui foi exatamente o que ele fez. Aí o que foi que ele fez? O Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, que proferiu uma profecia dizendo que a batalha não seria de Judá, mas de Deus, o que eles não precisariam lutar. Em outras palavras, Deus usou Jaziel, que era um dos levitas, né? Com a palavra profética, falou para quem? Para Josafá, enquanto ele estava orando. Enquanto eu, cada um de vocês, nós como igreja, estamos orando, pedindo socorro, rasgando o nosso coração diante dele, Deus vai dar estratégia, Deus vai trazer a resposta de esperança, mesmo que ele não faça nada ali no momento, mas ele vai consolar teu coração, ele vai te dar estratégia, ele vai falar, calma, calma que essa peleja aí não é tua, essa peleja é minha, não é você que vai pelejar, parar está em pé. Só que quando ele fala parar está em pé, essa luta não é tua, também nós não vamos ficar paralisados, sentados, esperando que Deus vai fazer tudo, porque ele não vai. Ele deu estratégia para quê? Para que ele fosse orar, fosse buscar e botasse o povo todo de Judá ali, né, para orar. E quando ele estava orando, Deus desceu com a resposta. E é assim que Deus está fazendo. E eu creio que nesta tarde, Deus está trazendo resposta para o meu, para o teu, para os nossos corações. Aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos passando. A afronta de Senaqueribe, meu irmão, não vai parar a igreja. Porque Senaqueribe também, quando recebeu ali a notícia, né, de Ezequias, quando ele recebeu aquela carta de afronta de Senaqueribe, falou que ia fazer, que ia destruir Jerusalém, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, que foi que ele fez? Ele desceu lá para o templo, foi apresentar a carta de afronta para Deus. Aí eu pergunto para nós, qual é nessa tarde? Qual é a tua carta de afronta? O que é que tu tem que apresentar a Deus? Porque ele não foi lutar com a força do braço dele, não. Ele foi lutar com a força do braço do Senhor. E Deus, na hora que ele estava orando, deu estratégia. E aqui foi a mesma coisa. Enquanto ele estava orando ali, reuniu o povo, né? E ali o que foi que aconteceu? Aconteceu o quê? Em vez de se prepararem para a batalha com armas, o povo de Judá se reuniu para louvar ao Senhor. O próprio Josafá instruiu o povo a acreditar num Senhor e prosperar. E então, porque quando eu falo que o medo, né, o inimigo ele vem com ameaça, querendo paralisar, querendo colocar medo. Quantas pessoas tem aí, tá sofrendo aí com pânico, tá com medo de sair, tá com medo de sair de noite, por isso e por aquilo. E que o inimigo tá querendo assim, tá querendo não, tá paralisando. Muitos crentes, eu não tô falando de fora não, tô falando dos de casa. Tá com medo de sair, tá com medo de falar? Não, meu irmão, a hora é essa, né? Amém. Deus não chamou nenhum de nós covarde. E ali o que é que a palavra de Deus fala aqui para terminar? Josafá instruiu o povo a acreditar no Senhor. Aí o que foi que aconteceu? A intervenção divina veio. Assim que o louvor começou, Deus agiu. Deus agiu. Assim que você se levantar do seu medo, da sua comodidade, da sua zona de conforto e se prostrar diante do Senhor, Ele vai agir. E nesse agir, nós temos que louvar. Porque enquanto nós estamos louvando, sabe o que é que acontece? Nós estamos exatamente o quê?
nós estamos exatamente falando para o inimigo, olha, nós não estamos com medo, que nós temos o nosso Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos é que vai lutar por nós. E aqui fala que Judá não precisou... o exército, os inimigos que atacaram uns aos outros e foram completamente destruídos. Por quê? Porque Deus falou para ele, deu estratégia. Olha só, Josafá, você bota os levitas na frente, você vai se encontrar sim com os inimigos, mas eu vou na frente. Eu sou o quê? O Senhor dos exércitos, que vou lutar por você. Mas você bota lá os levitas, né, na frente, bota os outros atrás e vai louvando, vai louvando. E Josafá simplesmente atendeu o pedido de Deus. E quando ele chegou lá, Judá não precisou lutar, e quando ele chegou lá, sabe o que ele fez? Encontrou o campo de batalha cheio de mortos. Voltando para casa, e a alegria, a vitória foi de Josafá. E essa situação de crise, medo, caminho, é buscar Deus com fé e humildade. Então, quando nós tivermos com medo, sabe que o medo vem, irmão, pra gente, vem querer para paralisar mesmo a nossa vida, e ele vem para nos encurralar. Mas a palavra de Deus fala que a oração sincera, a adoração tem um grande poder e podem levar a Deus a agir de forma sobrenatural. E é essa fé sobrenatural que eu quero ter com o meu Deus, para que o Senhor venha jogar, quebrar, sabe, corrente, quebrar tudo aquilo que o inimigo coloca para não querer nos segurar. E aí fala aqui na palavra de Deus, Deus luta as nossas batalhas. Não é preciso depender apenas da força humana, mas confiar que Deus é capaz de lutar e dar livramento àqueles que buscam. Em outras palavras, não vamos querer lutar com a nossa própria força, mas sim, vamos querer lutar com o quê? Exatamente com a força no Senhor, porque é Ele que vai lutar, dar livramento àqueles que os buscam. Amém. E para terminar aqui, o foco em Deus é manter os olhos fixos em Deus, é fundamental, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de tribulação. Então que nós fiquemos com essa palavra, né? Que nessa luta não é nossa, nós temos que pelejar, mas colocando quem? O Senhor dos Exércitos na nossa frente, amém? E agora o pastor Marcelo Parrella vai dar continuidade, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, amém.